mas não é do jeito que a gente quer, nunca. E fui dormir sem mensagem nenhuma durante a semana inteira. E hoje de manhã eu acordei um pouquinho mais cedo, abri a Bíblia e caiu num versículo que eu acredito que Deus queira falar com a igreja. E esse versículo está em Salmos, capítulo 84. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12, porque ele é bem pequenininho. Eu vou ler na nova tradução, na nova linguagem, porque muitos não têm a Bíblia e fica um pouquinho mais fácil de entender, mas você pode acompanhar na sua, porque independente da linguagem, a palavra é a mesma, a palavra de Deus não muda. Eu vou ler como está aqui na minha. Está escrito assim: como eu amo o teu templo, ó Senhor Todo-Poderoso, como eu gostaria de estar ali. Tenho saudade dos pátios do templo de Deus, ó Senhor. Com todo o meu ser, canto com alegria ao Deus vivo. Ó Senhor Todo-Poderoso, meu Rei e meu Deus. Perto dos teus altares, os pardais constroem o seu ninho, e as andorinhas fazem a sua casa, onde cuidam dos seus filhotes. Felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Felizes são aqueles que de ti recebem forças e que desejam andar pelas estradas que levem ao Monte Sião. Quando eles passam pelo Vale das Lágrimas, ele fica cheio de fontes de água, e as primeiras chuvas o cobrem de bênçãos. Enquanto vão indo, a força deles vai aumentando. Eles verão o Deus dos deuses em Sião. Escuta a minha oração, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Ó Deus, abençoa o nosso protetor, o Rei que te escolheste. É melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar no portão de entrada da casa do meu Deus do que morar nas casas dos maus. O Senhor Deus é a nossa luz e o nosso escudo. Ele ama e honra os que fazem o que é certo e lhes dá tudo o que é bom. Ó Senhor Todo-Poderoso, como são felizes aqueles que confiam em Ti. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, que não seja eu aqui falando, Senhor, mas que seja o Teu Espírito Santo falando com a Tua igreja, Pai. Me usa conforme Tu queres, em nome de Jesus. Amém. Quando eu li esse texto pela manhã, me veio na memória um filme de coisas que eu fazia no passado, antes de realmente ser convertido. Porque aqui é notório a alegria e a saudade que ele tinha de estar no templo do Senhor. Quando ele fala estar no templo do Senhor, nesse momento eu interpretei como estar na presença do Senhor. Porque muitos querem estar na presença do Senhor, mas tem algo que impeça eles de estar na presença do Senhor. E geralmente é algum pecado. O pecado é a única coisa que nos afasta de Deus. O pecado justamente veio nesse mundo para nos afastar de Deus. E eu lembro que muito tempo atrás, quando eu ia para a igreja forçado, digamos assim, porque meus pais sempre me influenciaram a ir para a igreja. Eu aceitei Jesus Cristo com 6 anos de idade, lá em São Paulo ainda. Eu lembro até hoje que eu estava no carro e eu perguntei para o meu pai: pai, o que eu tenho que fazer para aceitar Jesus? Ele falou: quando o pastor, era o pastor Abraão, quando o pastor falar quem quer aceitar Jesus, você levanta a sua mão e ele vai te chamar lá na frente e você vai receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu falei: tá bom. E eu fiquei preparado para aquele momento, fiquei ansioso. Porque, afinal de contas, a minha mãe já tinha aceitado Jesus, meu pai já tinha aceitado Jesus, porque eles não eram evangélicos, faltava eu, né? E quando o pastor fez aquele apelo, quem gostaria de aceitar Jesus, eu levantei minha mão ali. Eu levantei minha mão e a igreja deu um glória a Deus, porque acho que ninguém esperou que uma criança de 6 anos fosse aceitar Jesus. E eu levei um susto, né? Porque todo mundo deu um grito e o pastor me chamou lá na frente. Eu lembro que até umas outras crianças começaram a levantar a mão também. Mas enfim, eu fui lá na frente e o pastor pediu para mim ajoelhar. E ali fizeram uma oração por mim. E eu lembro dessa oração até hoje.
A oração foi: Senhor, eu te recebo como Jesus Cristo, como meu único e suficiente Salvador da sua vida, e agora protege esse garoto. Protege esse garoto do mal, protege esse garoto de todas as armadilhas de Satanás que venha a vir com ele pela vida. Desculpa. E naquele momento também tinha uma senhora do meu lado, e ela falou assim para mim: você é um escolhido do Senhor. Você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. E eu não entendi nada, porque naquele momento eu nem sabia o que era ventre, eu acho. Eu fui entender muito tempo depois. Mas ali começa uma grande jornada. E a gente veio para Manaus, e aqui em Manaus a gente continuou indo para a igreja, eu continuei participando da escola de crianças, recebi muitas histórias na escola de crianças, que é o que acontece aqui todos os domingos. E um momento eu virei adolescente, e aí meu pai falou que eu já tinha que pertencer à igreja, eu tinha que escutar o culto na igreja. E eu confesso que foi um pouco chato, eu não estava muito preparado para aquilo, porque era muito estranho. Naquele tempo ainda era o coral das senhoras, lembra? O coral dos senhores, o coral das crianças, o coral não sei de quem. Era muito estranho para mim, porque lá dentro da escolinha você está com os amiguinhos, você está conversando, você está fazendo um desenho, você está fazendo a tua praia. Quando você chega na igreja já é tudo diferente, é muito adulto, é muito... Aí você fala: nossa, eu levei um susto. Mas ali eu fui até meus 13 anos. Com 13 anos de idade, eu tive que escolher, e escolhi errado. Porque tudo que a gente faz é uma escolha. Você pode escolher o certo, assim como você pode escolher o errado. Por mais que todo mundo esteja fazendo o errado, e acaba sendo comum, continua sendo errado. E com 13 anos de idade, eu lembro até hoje que eu fui... Com 12 anos de idade eu pedi uma guitarra do meu pai, e meu pai me deu uma guitarra de presente. E essa guitarra era para louvar o Senhor. E eu peguei a guitarra. E fui tocar na igreja, fui apresentado como músico. Com 12 anos de idade fui apresentado como músico da igreja. E ali eu comecei a tocar. E todos os domingos eu tinha um amigo que ele tocava teclado, e quando o pastor ia fazer o momento final, ele tocava um solinho ali para ficar bonito. E teve um domingo que ele faltou. E eu pensei comigo, falei: poxa, se ele faltou, eu sou músico da igreja, eu vou fazer o solinho para não ficar nenhum furo no culto. E aí eu liguei minha guitarra bem baixinho, mas eu tinha 12 anos de idade. Eu era uma criança. E quando o pastor foi começar a falar, e eu fui dar aquele solinho, eu acho, né, naquele momento, meu pai, o pastor ficou com medo: meu Deus, ele vai tocar. E os dois ao mesmo tempo fez assim: não, 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 não. E eu levei um susto, mas aquilo para um garoto de 12 anos foi impactante. E eu decidi não ir mais para a igreja por causa daquilo, porque não confiaram em mim. Para uma criança isso é forte. Isso é uma besteira muito grande, se você for ver hoje. Mas naquele tempo foi muito forte para mim, e foi um motivo muito forte para mim sair da igreja. Naquele momento eu não quis mais saber de igreja e comecei a me envolver com outras coisas relacionadas à música. Fui para o rock, comecei a escutar um rock. Com 13 anos de idade eu já estava escutando alguns rocks, que aparentemente é normal, aparentemente é da idade, aparentemente é de qualquer coisa, mas eram letras já pesadas. E comecei a escutar o rock, e não tinha saudade da casa do Senhor, como o texto diz, que ele estava muito alegre com saudade. Eu não tinha esse sentimento, porque até então não tinha acontecido nada de grave comigo. Eu só estava escutando músicas que não falavam de Deus, que não louvavam a Deus. E isso foi crescendo dentro de mim ao ponto de eu querer ser um artista de rock. E lógico, meu pai foi contra. Óbvio, meu pai foi contra, porque isso não iria me dar futuro nenhum, e isso faria mal para minha alma. Só que eu não tinha idade nem maturidade espiritual suficiente para entender que isso me faria mal um dia. Para mim era só música, era só uma coisa normal, uma coisa que não ia me fazer mal. Eu não sabia me defender, mas pensava que sabia. Esse é o erro do ser humano. A gente acha muita coisa e tem certeza de poucas. E comecei a me envolver cada vez mais até ir para o ensino médio, que lá que o negócio desandou de vez, com 16 anos. Porque com 16 anos você já sabe o que é o bem e o que é o mal. Você já sabe escolher e discernir a diferença de um e de outro. Mas lá eu escolhi o mal. Eu sabia que eu estava fazendo era errado, mas eu preferi fazer o mal.
Teve influência maligna? Teve, mas a escolha era minha. Eu escolhi fazer coisas erradas. Com 16 anos eu comecei a fumar, com 16 anos eu comecei a beber antes dos 16 anos. Comecei a beber a bebida. O pessoal diz que beber social, tal, tem que saber beber, de verdade. Porque eu não vou dizer aqui que o álcool é pecado, porque isso não está na Bíblia. Mas cuidado com o álcool, porque ele pode ser a entrada de qualquer outra coisa na sua vida, se você não souber dosar. É muito complicado. E naquele momento eu não estava muito afim de dosar e nem pensar sobre isso. Eu queria curtir minha vida como qualquer adolescente. E esse era o risco, porque eu já estava com decisão de não voltar para a igreja, porque lá era chato, lá as pessoas não confiavam em mim, e eu não queria estar num lugar onde as pessoas não confiavam em mim. Porque lá no mundo as pessoas confiavam em mim. Quando eu digo mundo, eu quero dizer fora da presença do Senhor. E lá fora era diferente, as pessoas gostavam de mim como eu era. Eu não precisava ser ou me transformar, eu simplesmente era quem eu era, e era muito legal isso. E Deus me deu um dom de influenciar pessoas. Isso foi algo que nasceu comigo, eu não escolhi nascer com isso. E lá fora eu comecei a influenciar pessoas a fazer coisas erradas, porque eu fazia coisas erradas. A partir do momento que eu fazia, eu achava bonito, outras pessoas também faziam. E isso até hoje me dói muito o coração, porque eu influenciei pessoas que eu amo hoje, que até hoje estão fazendo coisas erradas, mas que eu oro por elas todos os dias. Mas o tempo foi passando, as coisas foram ficando um pouquinho mais graves, né? Porque você vai ficando adulto e a liberdade vem tomando conta da sua vida. Afinal de contas, você tem 18 anos, você tem carro, você pode fazer o que você bem entender. Você pode entrar no local que você quiser. Não importa mais se seu pai ou sua mãe deixa. As pessoas não vão perguntar quando você, no lugar se seu pai deixou você vir aqui. Eles não vão perguntar isso. Você simplesmente entra, escondido ou não dos pais, você entra. E eu comecei a frequentar as baladas da vida, comecei a conhecer pessoas erradas, que me levaram a fazer coisas erradas também. Mas tudo isso foi uma escolha, e eu sempre disse sim para as coisas erradas, porque eram mais legais. As coisas erradas naquele momento eram mais atrativas para um jovem de 18 anos do que as coisas da igreja. Embora na minha casa sempre as coisas da igreja eram evidenciadas 24 horas por dia. Meus pais falam de igreja desde que eu me entendo por gente, é pregada a palavra de Deus na minha casa, desde que eu entendo por gente, é falado de Deus na minha casa, a importância de Deus, o porquê que eu tenho que aceitar Jesus, e eu sempre respeitei, porque afinal de contas eram meus pais e eu nunca deixei de amá-los. Mas eu preferia as coisas do mundo, porque naquele momento era mais legal, era mais divertido. Chegou num momento que eu tive que fazer uma grande escolha, com 22 anos de idade. Os meus pais começaram a frequentar a universidade da família e começaram a ter cursos sobre família, como tratar os filhos, e os filhos como tratar os pais, os maridos como tratar as esposas. Foi um grande marco na nossa vida. A gente sempre, quando conta um testemunho, a gente cita a universidade da família, porque realmente Deus usou essa universidade para fazer diferença na minha casa. E eu lembro até hoje que eu sempre chegava alcoolizado em casa e minha mãe estava me esperando. Meu pai não, meu pai estava dormindo e minha mãe não acordava meu pai para ele não ficar bravo. Mas eu chegava meio torto e minha mãe estava me esperando. E eu estava meio torto, então quando ela me dava bronca eu não escutava muito bem o que ela estava falando. Era meio complicado para mim porque eu estava querendo deitar. E às vezes ela até ficava brava, porque eu não dava atenção para ela, eu não queria escutar ela, eu não amava ela, mas na verdade eu só queria deitar e dormir. E eu não estava muito preocupado pelo que minha mãe achava, não, eu só queria me divertir mesmo. Mas um dia, a minha mãe chegou para mim e falou assim: filho, eu quero conversar com você. Eu tinha acabado de chegar de uma festa, e eu falei: poxa mãe, hoje eu não queria conversar com você não, porque a minha noite foi muito legal. Eu me diverti, eu bebi, eu estava com meus amigos, e se eu for conversar com você, você vai estragar a minha noite. Olha o que eu falei para minha mãe, vê se isso tem cabimento. E ela fechou o olho assim, deve ter doído muito.
Mas ela falou, vai lá para o seu quarto que eu quero falar com você. E eu falei, não deu certo, vou ter que escutar o sermão. E eu cheguei no meu quarto, deitei na minha cama, e minha mãe chegou, sentou na cama e falou assim, filho, deita no meu colo. Eu falei, hã? Como assim deita no meu colo? Quem morreu? Eu já perguntei logo, foi o vô, foi a avó, quem que morreu? Porque não é possível, você ia me dar um sermão, de repente você vai me tratar com carinho. Foi um choque para mim. Mas eu deitei no colo da minha mãe e ela começou a fazer carinho na minha cabeça e ela fez uma pergunta. Essa é a vida que você quer para você? Vou tomar um pouquinho de água aqui que a boca... E ela perguntou para mim, essa é a vida que você quer para você? Porque se realmente for essa vida que você quer para você, eu vou te respeitar. E eu nunca mais eu vou te esperar chegar em casa. Mas me responde, é essa a vida que você quer para você? E eu falei naquele momento, meu Deus, como eu vou falar que sim? Não tem como falar que sim. Porque lá no fundo, não é a vida que eu quero para mim. E eu disse, não é. Não é a vida que eu quero para mim. Ela, pois então eu vou fazer uma oração por você e eu nunca mais vou te esperar. E eu falei, tá bom. E a oração dela foi curta e grossa. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego o Fúvio nas tuas mãos. Cuida dele. Amém. E foi embora. E eu fiquei chocado. Nem dormi aquela manhã. Fiquei lá no meu quarto pensando o que estava acontecendo. Mas essa atitude de amor de uma mãe para o filho foi algo que veio para mim com grande impacto emocional. Porque no outro dia, desde aquele dia, eu nunca mais bebi. O álcool saiu da minha vida naquele instante. Eu lembro que no outro final de semana eu fui para a festa, peguei logo uma cerveja e quando eu fui beber eu cuspi tudo no meu amigo, assim. E ele falou, eita, o que aconteceu? Eu falei, não sei, mas eu não quero beber isso aqui não está descendo. E na minha inocência, na minha falta de maturidade espiritual, sem perceber o que estava acontecendo, eu achei que eu tinha enjoado de cerveja e que eu precisava de bebidas mais fortes. Olha só como é que é o ser humano. E eu fui comprar um uísque e aconteceu do mesmo jeito. Tomei o uísque e o uísque saiu pela minha boca fora. E aí eu pensei, alguma coisa aconteceu. E era o Espírito Santo de Deus que fez um trabalho ali na minha vida, ao ponto de eu ser liberto do álcool. E desde aquele dia eu não bebi mais, mas eu ainda fumava, eu ainda saía, eu ainda ia para as noites, eu andava com pessoas que não eram ligadas em adorar a Jesus Cristo, em pessoas que não... Na verdade, eles estavam interessados em outras coisas, em coisas que agradam a carne, em divertimento, sexo, drogas, álcool, entre outras coisas. Só que ali, o Espírito Santo começou a me tocar. Onde eu ia, alguma coisa no meu coração falava, você não é daqui. E aí a minha noite inteira era muito chata, porque eu não me divertia mais. As pessoas riam, se divertiam e eu só conseguia pensar, o que eu estou fazendo aqui? Meu lugar não é mais aqui. E com 23 anos, eu acho, eu comecei a frequentar de novo a igreja. Porém, ainda fazia tudo errado. Mas frequentava a igreja. E esse foi um momento muito importante e um período muito importante da minha conversão definitiva. Porque eu comecei a escutar a palavra de Deus, porque não era crente que lia a Bíblia em casa. Eu não colocava um louvor no meu carro para escutar, por exemplo. Pelo contrário, eu fazia tudo que não era do agrado de Deus. Então, o único momento que eu tinha para escutar a palavra de Deus realmente era na igreja. Então, quando o pastor ministrava a palavra, era o único momento que eu escutava a palavra de Deus. E de sementinha em sementinha, 7 anos depois, virou uma palavra desse tamanho que foi o suficiente para mim voltar para Cristo. Mas percebam, eu podia ter antecipado tudo isso se eu escolhesse ler a Bíblia, se eu escolhesse escutar um louvor, se eu escolhesse dobrar meu joelho, não para pedir, mas para agradecer, por exemplo, uma família que é linda que eu tenho, se eu dobrasse meu joelho para agradecer as coisas que Deus tem me dado, fôlego de vida, mas não, eu escolhi fazer tudo errado. Toda escolha tem uma consequência. Lá na Bíblia, quando Davi olhou para a mulher, como é que é o nome dele que esqueci? Ele olhou para a mulher e ele desejou aquela mulher e mandou o marido dessa mulher ir na batalha logo na primeira fila.
para que ele morresse e assim ela se tornasse uma viúva e ele pudesse casar com ela, e assim aconteceu. Mas Deus estava olhando tudo isso. Deus estava olhando esse plano. E o que aconteceu? Ele perdeu o filho dele por isso. Não importa, ele implorou, ele chorou, mas as consequências vêm. Então tudo que a gente faz na nossa vida que parece, não é tão grave assim, vai ter uma consequência, queridos. Não fujam disso. Não tem como, tá? Jesus perdoa sim. Ele está aqui hoje, pronto a perdoar cada um de vocês, pronto a perdoar cada besteira que a gente faz na nossa vida, mas sempre tem uma consequência e a gente precisa passar por ela, porque é ali que a gente aprende, é ali que a gente entra no deserto, é ali que a gente vai orar, é ali que Deus vai escutar a nossa voz de repente pela primeira vez. Você está com muita necessidade, você nunca orou, você nunca leu a Bíblia, você nunca leu um louvor, você nunca dobrou seu joelho, aí de repente tudo na sua vida fica difícil, você não entende o porquê que está acontecendo. É as mãos do Senhor, queridos, te trazendo para perto dele, que aí nesse momento você vai dobrar seu joelho e falar, Deus, eu não aguento mais, eu preciso de uma ajuda sua, porque minha vida está assim, a minha vida está assado. Aí Deus começa a olhar para você e fala, poxa vida, ele começou a orar, que legal, ele está se aproximando de mim. Continua aí, porque quando você estiver bem próximo, aí você vai ver o que eu vou fazer. Porque a gente quer tudo no ato. Pedir e receber, pedir e receber, pedir e receber. Se Deus fizer isso, a gente se arrepende e no outro dia a gente está no pecado de novo. Porque não dá tempo da gente se arrepender de verdade. Essa que é a grande verdade. Mas para a gente não fugir da palavra, eu comecei a frequentar a igreja de novo. E quando chegou nos meus 28 anos, mais ou menos, eu comecei a querer seguir a Cristo de verdade. Comecei a querer a seguir a Cristo de verdade. Olha só como é interessante. Eu sabia que existia um Jesus Cristo, eu sabia que Ele tinha morrido por mim na cruz, eu sabia que Ele era o único Deus e o único caminho que eu deveria seguir para ser alguém de sucesso em todas as áreas. Mas eu sempre escolhi estar no caminho errado, é uma escolha. Com 28 anos eu decidi querer seguir Jesus de verdade, foi muito difícil. Porque existe alguém que não ficou feliz com isso. E ele se levanta de todas as formas para te derrubar. E se você não tiver um controle emocional e uma maturidade espiritual para entender o que está acontecendo, você se perde. Você fala assim, comecei a ir para a igreja e começou a dar tudo errado na minha vida. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar como eu estava antes, porque lá quando eu estava antes era mais legal. Muitos fazem isso. Você não vai ser o primeiro e nem o único. Mas você tem que entender que tudo que é bom na nossa vida existe uma barreira e a gente precisa enfrentar essa barreira. E logo em seguida a gente tem a vitória. É só persistir, queridos. O diabo se levanta de todas as formas. Ele fala mentiras na cabeça de vocês, como ele falava na minha. Ele falava que eu era um cara que não era querido, que ninguém gostava de mim. Eu e meu pai, a gente tinha uma relação bem complicada. A gente falava meio que o básico, porque ele tinha a visão dele, eu tinha a minha visão. E aí 2 casalotes, quando tem visão diferente, dá encrenca. E a gente tentava conversar, mas era muita briga, minha mãe não entendia o que estava acontecendo, eu também não entendia, ele também não entendia. Mas hoje é muito claro que o diabo se levantava contra as nossas vidas, porque, como eu sempre falo para o meu pai, esse trabalho aqui é da nossa família. Deus levantou a nossa família para fazer esse trabalho. E o diabo queria destruir nossa família. E ele conseguiu por muito tempo, mas ele caiu por terra, porque Jesus é mais forte. Quando Jesus te dá uma missão, não tem diabo que faça você não conseguir. Ele se levanta e cai, ele se levanta e se humilha, ele se levanta, mas ele cai. Não tem jeito. E o que Deus tinha traçado para nossas vidas vai acontecer independente de quem estiver aqui ou não. E foi muito difícil, mas eu estava tentando, e aí fui deixando uns pecados aqui, outros pecados lá, fui até deixar só os pecados de estimação, que é aqueles meus pecados que eram queridos por mim. Eu falei, Senhor, até aqui eu consegui, mas esses daqui acho que não vai dar não, até porque não tem tanto problema assim. Outra mentira que o diabo coloca na nossa cabeça. Se você fizer isso aqui, não tem tanto problema assim não. Olha todo mundo fazendo, olha lá. Ele te mostra, aí você fala, é verdade, se está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Mentira, queridos. Você vai ser só mais um fazendo a coisa errada. Mais um que escolheu fazer a coisa errada. Você tem que escolher sempre fazer o certo.
sempre fazer o certo. E tinha aqueles pecadinhos de estimação que eu não deixava. Mas, um dia, eu estava cansado da minha vida e eu saí do trabalho muito estressado e eu resolvi orar de uma maneira que eu nunca havia orado na minha vida. E eu entrei dentro do carro, fechei os vidros para ninguém ver o que eu ia fazer dentro do carro. E eu pensei que eu ia orar, mas na verdade eu chorei como uma criança. Chorei de me esgoelar dentro do carro, porque eu não aguentava mais a minha vida. Eu não aguentava mais ter sonhos e jamais poder realizá-los. Eu não aguentava mais querer estar na presença do Senhor, mas ter vários pecados que eu não conseguia largar. Eu não tinha força, eu não era forte o suficiente. E eu chorei muito, e eu fiz a seguinte oração, falei, Senhor, eu quero te seguir, eu quero estar nos teus caminhos. Até ontem eu estava fazendo tudo errado, e amanhã eu vou continuar fazendo, porque se tu não interferir, eu não vou conseguir, eu não tenho força, eu não sou forte o suficiente para deixar as coisas para trás que estão erradas e começar a te seguir. Mas eu te dou a permissão para interferir no meu livre-arbítrio e fazer o que tu queres na minha vida. Eu não vivo mais em mim, mas agora tu que vai viver. E aí uma paz veio sobre mim, sabe? Uma paz veio sobre mim e eu senti que eu estava sendo perdoado naquele momento. Por mais que nos outros dias eu continuei fazendo tudo errado, eu tinha uma paz dentro de mim. Naquele momento o Espírito Santo me visitou. E nesse mesmo dia eu cheguei na minha casa, fui tomar um banho para dormir. Eu só queria dormir. E quando eu estava tomando banho, Deus falou assim, vai numa igreja que fica ali perto do Colégio La Salle. Que eu não vou falar o nome aqui, né? Aí eu falei, não, eu vou dormir. Eu fui teimar com Deus ainda. Eu nem sabia que era Deus que estava falando comigo, na verdade. Fui entender depois. E eu falei, não, eu vou dormir. Aí veio de novo, vai naquela igreja. Eu falei, não vou não. Eu vou dormir. Aí eu coloquei o pijama, deitei na cama e fui dormir. E aí veio o negócio, vai naquela igreja. Eu falei, tá bom, eu tô indo. Aí coloquei minha roupa. Ela não entendeu nada e muito menos eu. Peguei meu carro e fui. Cheguei até a igreja, assisti o culto. Irmãos, enquanto eu estava indo para essa igreja, veio uma voz no meu ouvido e falou assim, você não precisa ir para essa igreja. Afinal de contas, você está todo errado. O que você vai fazer lá naquela igreja? Deus não vai falar com você. Por que você está indo lá? Qual que é a tua esperança de ir lá, cara? Deus não vai falar com você. Você está todo errado. Você não merece que Deus fale com você. E eu achei muito estranho aquilo. Eu fui escutando isso o caminho inteiro. Mas Deus falou no meu coração, não foi na minha mente. O coração é sempre mais forte do que a mente. E eu continuei indo. Eu cheguei, eu entrei por aquela igreja. E o culto começou, irmãos. Eu não entendi absolutamente nada. Nada do culto. Os louvores eram extremamente estranhos. A palavra, até hoje eu não sei do que se tratou aquilo. Não entendi nada. E o pastor disse amém. E eu falei, realmente, Deus não ia falar comigo não. E aí naquele momento fiquei muito triste. Eu saí da igreja. Quando eu estava chegando perto do meu carro, um irmão saiu de lá de dentro correndo e falou, ei, você aí? Ele até me chamou de loirão. Ei, loirão! E eu falei, opa, é comigo. Aí ele falou assim, eu preciso falar com você. Eu falei, tudo bem. Aí lá no meio da rua ele falou assim, irmão, eu estou vendo Deus do seu lado. E aí no meio da rua mesmo eu comecei a chorar. Igual uma criancinha. Os carros passavam e eu chorando no meio da rua. Não sei nem quem viu isso, deve ter sido uma cena bem estranha. Mas ele falou assim para mim, ele falou, Deus está mandando te falar que aquilo que você pediu dentro do carro hoje de manhã, aquilo que você pediu dentro do carro hoje à tarde, ele anotou a hora, o minuto e o segundo, e ele bateu o martelo. A partir de hoje, ele que vive na sua vida. A partir de hoje, você vai ver a mudança na sua vida. E aí eu falei, nossa, Deus falou comigo, de uma maneira que eu nem esperava. Foi mais forte do que eu pensava. E ele falou assim, não te preocupas, vai para casa tranquilo. Não se preocupa mais. Vai para casa tranquilo, aguarda no Senhor. E escolhe sempre as coisas do Senhor. Ele falou para mim, eu falei, amém. Aí eu dei um abraço naquele irmão que eu nunca mais vi na vida. E fui para casa tranquilo, uma paz reinou sobre o meu coração. E ali começou a minha conversão de verdade. Não foi tudo, não. Foi só um começo. Isso eu estou resumindo um testemunho que é muito grande. Eu estou resumindo porque realmente não dá tempo de contar tudo aqui.
Mas aconteceu de eu começar a namorar uma moça, e essa moça para mim era a moça certa. Eu falei, nossa, agora eu vou casar, e tudo que Deus prometeu na minha vida vai se cumprir, e agora eu estou no caminho certo. Eu estava tudo certo, menos os pecados de estimação que continuavam lá comigo, porque eu escolhi não deixar esses pecados. Percebam que tudo é uma escolha. E Deus usou esse namoro para alertar, tanto um para com o outro. E eu lembro definitivamente que quando eu comecei a namorar, eu comecei de novo a me afastar dos caminhos do Senhor, devagarzinho, com coisas menos graves, que é o que o diabo coloca na nossa cabeça. Ah, você vai fazer isso, é menos grave que aquilo que você fazia antes, está tudo certo. Mas na verdade é pecado. Se você conta uma mentira ou mata alguém, para Deus é a mesma coisa, entristece Ele do mesmo jeito. E eu me afastei, mesmo estando dentro da igreja. Eu vinha cá, eu escutava a palavra, e eu orava mais ou menos, e fui me afastando. E aí um dia Deus falou comigo. E quando Deus falou comigo, foi o momento que eu decidi realmente largar todas as coisas, todos os pecados de estimação e tudo aquilo que me fazia ficar longe de Deus e realmente me converter de verdade. Fúvio, significa que você nunca mais pecou? Não, na verdade a gente sempre vai pecar. A gente sempre erra. A nossa diferença para as outras pessoas é que a gente procura sempre acertar. Uma hora ou outra você erra sem querer, mas Deus, com a sua infinita misericórdia, nos perdoa. E Deus falou assim para mim: você já fez tudo o que você quis, do jeito que você quis, se divertiu do jeito que você queria. Mas agora você tem que fazer uma escolha. Ou você volta para mim, ou você vai ficar. E aquilo foi muito forte, escutar do próprio Deus, aquilo foi muito forte para mim. E eu falei, não, eu volto. É lógico que eu volto. Só que naquele momento eu falei, eu volto de verdade. Não foi de mentira. Não foi aquele, eu vou tentar. Não, eu volto de verdade. Não importa mais o que aconteça. E Deus falou assim, quantas vezes você ainda vai querer se frustrar para entender que o teu lado é do meu lado? Para você entender que a tua vida me pertence. Quantas frustrações eu vou ter que te fazer passar para entender isso? Eu falei, Senhor, mais nenhuma. Eu já entendi. Naquele momento eu estava saindo, minha mãe falou, você vai para onde? Eu falei, eu vou para casa. A gente estava lá no pastel do irmão Rafael e da Lidiane quando Deus falou comigo. Aquele lugar é uma bênção, viu, irmãos? E eu falei, eu vou para casa. Ela falou, você não vai comer? Porque a mãe sempre se preocupa se você vai comer. Se você comeu, está tudo certo. Eu falei, não, eu não vou comer, eu vou para casa. E eu cheguei em casa e eu tinha um cigarro no bolso. E eu fumei esse cigarro. Eu falei, eu vou fumar esse cigarro, mas vai ser o último da minha vida, eu nunca mais vou fumar. Eu fumei esse cigarro, joguei ele no chão, pisei em cima e falei, Espírito Santo, agora é a tua parte. Eu já fiz a minha, estou de volta do teu lado. Agora me mostra tudo que você quer que eu tire do meu quarto, tudo que você quer que eu tire da minha vida, que eu vou tirar. Irmãos, praticamente sobrou só os móveis. O resto eu joguei tudo fora. Roupa, camiseta de caveira, camiseta que a gente fazia em prol de motoclube, várias coisas que a gente adorava a Deus e sem saber que estava adorando. Porque tudo que você coloca acima de Deus se torna um Deus para você, sem você perceber. E eu fui jogando tudo fora, fui queimando disco de rock, fui queimando camiseta, fui queimando um monte de coisa, fui cortando com a tesoura. Meus pais chegaram na metade do meu serviço lá de conversão. A minha mãe olhou para mim e falou, meu Deus, o que é isso? Acho que ela não entendeu. O meu pai olhou e falou, glória a Deus, me dá uma tesoura aí que eu vou ajudar a cortar tudo. E aí a gente foi cortando tudo. Irmãos, eu dormi num quarto diferente naquele dia, foi um negócio diferente. E ali prontamente a gente pegou os olhos, a gente ungiu o meu quarto, a gente ungiu as coisas que ficaram. E no outro dia eu falei, mãe, eu preciso comprar roupa, porque eu não tenho mais roupa, eu rasguei tudo. Ela falou, vamos lá comprar roupa então. E eu fui comprar roupas diferentes. Quem me conhece antes e quem me conhece hoje vê que é notória a diferença na minha vida. O jeito que eu falo, o jeito que eu converso, o jeito que eu me visto é muito diferente. É totalmente dois fúvios completamente opostos. E naquele momento, Deus fez uma transformação na minha vida e pediu para mim separar coisas.
E eu fui deixando, e até hoje a gente está nesse processo de conversão. Quando meu pai fala que a gente tem que falar sim para Jesus todos os dias, é que realmente todos os dias é um dia novo. É um dia que você tem a chance de escolher em fazer as coisas certas e as coisas erradas. É um dia que você tem para escolher em fazer as coisas de Deus ou as coisas do diabo. Sem querer, às vezes a gente escolhe as coisas erradas. Todos nós estamos aptos a falhar, porque nós somos seres humanos. Mas todos os dias a gente tem que lembrar que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. E que Ele é o nosso Deus e que a gente tem que jogar no time dEle. Que time você tem jogado? No time de Deus ou no time do diabo? Você tem feito coisas que agradam a Deus ou coisas que agradam ao diabo? Porque no final das contas, irmãos, tem consequências. Você atrasa a sua vida. Jesus falou para mim que Ele falou comigo de uma forma tão intensa porque Ele precisava que eu voltasse para os caminhos dEle, porque Ele tinha pressa em voltar. Ele falou, Fúvio, eu tenho pressa em voltar. Eu quero voltar para pegar minha igreja. E você é uma das pessoas que vai pregar para as pessoas se converterem. Os seus amigos vão pregar junto com você para que pessoas se convertam. Porque eu tenho pressa. Então não fica dando bobeira não, irmãos. Não vamos fazer as coisas erradas. Porque Jesus tem pressa na sua vida. Enquanto você está se divertindo, porque isso não é diversão, quando você deita na cama, o coração pesa. A alma fica pesada e você fala, Senhor, eu fiz tudo errado. Ai, meu Deus. Não é assim que funciona? Você fala, ai meu Deus, porque você é crente, irmão. O Espírito Santo incomoda mesmo. Esse é o papel do Espírito Santo. É ele incomodar e depois te dar amor e falar, eu te perdoo, vem cá do meu lado de novo. Então, irmãos, não vamos dar bobeira. Porque enquanto você está se divertindo, tem 2, 3 irmãos que estavam precisando de uma palavra amiga. Estavam precisando de uma palavra sua, que só você, só a sua vida poderia impactar. Deus quer te usar. Deus quer que você venha aqui na frente, e aqui tem oportunidade. Meu pai sempre abre oportunidade para quem quer pregar. Se você quer pregar, venha pregar. Deus quer te usar, irmão. Não importa quem você seja, se é uma criança, se são adultos, se são casais. Venha contar seu testemunho. Testemunho é algo que edifica as pessoas. As pessoas falam, poxa, eu estou passando a mesma coisa que ele está passando. E olha só, ele fez isso e aconteceu isso, eu vou fazer igual. Então, irmãos, vamos jogar no time do bem. E hoje eu li essa passagem aqui de ter saudade do templo do Senhor, porque hoje eu não me vejo fora disso. Se você falar assim, Fúvio, a partir de hoje você não vai mais para a igreja, você não vai mais adorar a Deus, eu vou falar, então me mata. Não faz mais sentido a minha vida, eu não quero mais viver. Porque a minha vida hoje é para adorar a Deus, não importa as outras coisas. Ah, mas você não está preocupado com dinheiro, com trabalho? Estou, mas não da maneira que eu me importava antes, porque hoje o que importa é pregar a palavra de Deus. Hoje o que importa é jogar no time de Deus. O que importa é você estar do lado de Deus. O resto, Ele vai fazer na sua vida, na hora certa, do jeito dEle, do jeito que Ele quiser. Porque o que importa é a nossa vida que a gente vai ter lá no céu e não a vida que a gente tem hoje. Quando a gente chegar lá no céu, nada do que a gente tem aqui a gente vai levar. Nada do que a gente aprendeu aqui também a gente não vai levar. A gente vai ser um só lá em cima. Amém, irmãos? Essa é a mensagem. Muito obrigado.